que nos leva a fazer a seguinte questão. A nossa casa é uma casa sem abrigo? Esta pergunta, cuja resposta nos pode levar à conclusão que a nossa casa é de facto uma casa sem abrigo, porque ainda não dispomos de um espaço físico, é uma pergunta metafórica. Uma casa, por definição, é abrigo de alguém, ou abrigo de algo, não é? Mas além de metafórica, a pergunta também é retórica e tende a sensibilizar a nossa consciência sobre um problema de fundo. Há um problema de fundo. E esse problema, por um lado, leva-nos a refletir e a concluir de que só podemos falar da cultura quando nos convergimos nos valores que dignificam a pessoa humana. Quando nos garantimos que todos somos iguais e que não há ninguém mais igual do que os outros. E por outro lado, a pergunta também é retórica porque nos reporta para o nosso descomprometimento total com qualquer outra agenda que não seja estritamente constituída para a promoção e valorização da cultura da Guiné-Bissau. Ou seja, a Casa da Cultura da Guiné-Bissau, de momento, pode sim ser uma casa sem abrigo, e é uma casa sem abrigo, sem desprimor e sem desconsideração às pessoas em situação lastimável de sem-abrigo, e isto significa que nós temos de fazer algo e temos de trabalhar para isso. Embora não tenhamos nenhum compromisso e não temos outras agendas a imiscuir nesta nossa agenda, isto não significa e não quer dizer que não estamos disponíveis para articulações, para parcerias, para colaborações necessárias para a realização desta causa, que já de si é nobre e a todos importa. A Casa da Cultura da Guiné-Bissau, por todas estas razões, pretende ser um verdadeiro espelho em que, ou onde cada um de nós se procura, cada um de nós se pode procurar e se pode encontrar de forma digna. Neste sentido, a pergunta sobre o que serve uma casa da cultura sem a sua existência física não deixa de ser inquietante, não deixa de ser incómoda. Mas nós podemos inverter aqui a regra do jogo e formular a questão num outro sentido, numa outra perspectiva. Será que à existência basta apenas a materialidade? Eis o que se diz a questão. A nossa Casa da Cultura, que se quer enquanto fator de progresso e de unidade entre os nossos povos, como diria o grande Cabral, não será nem é uma mera representação de uma ideia boa. É, sobretudo, a encarnação de um sonho, a representação boa de uma necessidade partilhada por guineenses, por portugueses e portuguesas, por comunidades de países de língua oficial portuguesa, por comunidades europeias, digamos, por o mundo inteiro. Digamos também que a Casa da Cultura da Guiné-Bissau é como uma baloba que se pode transportar em barcafões, que funciona debaixo de gamberens, debaixo dos poilões, de polões, de bicilões, ou até mesmo em lugar nenhum. Porque está em nós uma baloba capaz de funcionar em todos os lados e em lados nenhuns. Porque a cultura não importa só a materialidade, repito. A cultura é como o ar que respiramos e que tem de existir em todos os lugares para sobrevivermos, incluindo dentro de nós. E basta então a sua existência ideal? É uma boa questão que se deve fazer também. Mas digo que não basta também só a sua existência ideal. É preciso encarar a ideia da criação da Casa da Cultura da Guiné-Bissau como um meio em si e não como um fim. Uma casa da cultura não pode interessar a quem basta o mundo sem a cultura e sem a liberdade. Uma casa da cultura só interessa a quem se interessa, aliás, pela cultura.
a quem se compromete com os desígnios do povo, com os valores fundamentais e representativos de uma nação, porque a cultura é um facto do homem. E esse facto humano, que é a cultura, é tudo quanto nos cabe sonhar. Vocês estão-nos a permitir sonhar. Nós estamos a sonhar, não enquanto nos acomodamos dentro das nossas casas, que já nos servem de abrigo, mas enquanto lutamos para abrigar em nós, de forma igualitária, todas as produções culturais de todos os cidadãos e de todas as cidadãs, das contribuições de todos os amigos da Guiné-Bissau e de todas as amigas da Guiné-Bissau. Os nossos sonhos não são feitos de poderes, não são feitos de dinheiros, nem de saberes. Não temos nada dessas possibilidades, mas temos muita fé, temos esperança, temos muita confiança em vós, em cada um de vocês aqui presente, em todos aqueles que se encontram de momento ausentes. Temos confiança também em nós, enquanto encarregados desta missão de elevação da cultura, de elevação da nossa identidade, de diversificação da cultura das nossas sociedades. Temos o sonho de habitar o mundo como um poeta que fala calado, que canta magoado, que chora no canto, que canta no choro e que fala na garganta do balafão. É um sonho e tanto, e leva-nos à seguinte questão: o que seria de nós sem esses sonhos? O que seria da nossa nação, da nossa identidade sem Amílcar Cabral? O que seria da nossa coragem sem os nossos combatentes, sem as nossas combatentes, onde se incluem Carmen Pereira, Titina Silá? O que seria da nossa música sem o José Carlos Soares, sem Kobiana Jazz, sem Super Mama Jumbo, sem as nossas manduandares? O que seria da nossa literatura sem o Vasco Cabral, sem Hélder Proença, Abdoulaye Sylla, Tony Checa, Odete Cimedo, entre muitas outras? A cultura para nós não é somente um fator de progresso e de unidade. É também um facto consolidador da nossa identidade. É por isso que só faz sentido termos uma casa construída por todos, pela conjugação das nossas mãos, das nossas almas, das nossas histórias e dos nossos sentimentos. Uma casa em que cada um pudesse deixar a sua pegada, um pedacinho da sua alma. Não tem mesmo de juntamão, para não firmanta não caça. Isto tem de acontecer. Temos de juntar as nossas mãos para erguer a nossa casa. E é para vos pedir esta colaboração, este sacrifício, que vos reunimos aqui hoje, para vos dizer que o caminho já está traçado. Na verdade, o caminho já estava traçado desde o dia em que foi proclamado a independência do nosso país. E foi para continuar o mesmo processo de autodeterminação que elaboramos um plano estratégico que tinha como principal objetivo criar a Casa da Cultura da Guiné-Bissau. E a primeira ação desse plano compreendia a realização de um inquérito para recolher informações históricas acerca de outras casas eventuais que se tentaram criar e que não sucederam, não tiveram um resultado permanente e contínuo no tempo. Só que no âmbito desse inquérito, os resultados foram efetivamente surpreendentes, porque revelaram uma coisa, de que a Casa da Cultura da Guiné-Bissau, aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar do mundo, é mais do que esperado e seria sempre muito bem-vinda. E a segunda ação, no âmbito desse nosso plano estratégico, compreendia a criação, a constituição de uma associação. No outro dia o Dr. Vítor até nos estava a dizer que não seríamos os primeiros a ter a sede de uma associação em casa de alguém. E é verdade, já temos esta associação, com os órgãos sociais constituídos, estruturas bem alinhadas, temos as linhas estratégicas bem definidas e regras de admissão
que estarão disponíveis no site, em que cada cidadã terá a oportunidade de se inscrever como membro. Os associados e a própria associação propõem-se primariamente, já acabou, propõe-se primariamente a promover a cultura da Guiné-Bissau numa lógica de trazer para fora o que de bom e de melhor se produz no país e numa direção contrária, levar para dentro a produção cultural do mundo e da nossa diáspora, estreitando sempre os laços de colaboração com os agentes, os protagonistas, que são os donos e serão sempre os donos da nossa Casa da Cultura. O objetivo também é agregar, é congregar, juntar todos os trabalhos, todas as obras, todos os agentes, catalogar, criar um banco de dados para que haja informação disponível sobre a cultura da Guiné-Bissau. A seguir, ainda no âmbito do plano estratégico, preparamos um programa para assinalar o centenário de Amílcar Cabral, em que assim muito superficialmente, porque terão a oportunidade de ver o programa na brochura que estará disponível e no nosso próprio site, que daqui a bocado também vou apresentar. Mas temos pelo menos... Segue, pronto, agora os programas do centenário. Temos uma atividade a organizar que se chamará Hora de Cantachiga. Não vou anunciar porque vou-vos convidar mesmo por causa do tempo para irem ver no site, espreitar para verem em que consistem estes programas. Temos em preparativo e, mais uma vez, as nossas atividades requerem e vão requerer sempre a participação de toda a gente. Queremos instituir um prémio literário que se chamará Prémio Literário Vasco Cabral. Penso que o objetivo do prémio é mais, o próprio nome já enuncia. Queremos fazer exposições de artes, sobretudo numa perspectiva de homenagear as mulheres artistas guineenses, que raramente se destacam, mas são talentosas por natureza, e é preciso valorizar e destacar as suas obras e as suas criações. Vamos organizar um colóquio sobre o legado cultural de Amílcar Cabral. Também queremos iniciar este ano um encontro nacional de artistas e escritores da Guiné-Bissau, que pretendemos que seja, se possível, aqui e na Guiné em simultâneo, ou preferencialmente que seja na Guiné-Bissau, e queremos publicar uma coletânea. Aproveito aqui para lançar também o convite e desafio para todas as pessoas que quiserem. Vamos depois fazer, claro, uma seleção para indicar quem são as pessoas a quem vamos convidar, mas queremos lançar uma coletânea de textos literários, de obras artísticas e testemunhos de cidadãos e cidadãs guineenses e cabo-verdianos em homenagem a Amílcar Cabral, e por fim também teremos mostras de cinema. Ainda no âmbito do plano estratégico, desenvolvemos o nosso site, que agora o nosso designer Mbaná Yala, como a Yala está falando, o operário mais poderoso do mundo, é o Mbaná Yala. Vamos, assim, muito rapidamente ver o site, apenas para vos indicar. O nosso plano estratégico indicava também como uma das prioridades a criação de um site que poderá funcionar como esse tal banco de dados que queremos criar, onde no início temos as nossas identidades. Vamos fazê-lo muito sumariamente. Temos um ponto onde será possível todos os agentes culturais inscreverem-se para nos dizerem quem são, fornecendo-nos dados para que a gente possa trabalhar esses dados e os dados fiquem disponíveis para consulta, para que quem quisesse conhecer os agentes culturais da Guiné-Bissau tenha o site e tenha toda a informação disponível. Teremos a oportunidade também de poder inscrever-se como sócios associados da própria casa. Podemos ver o cabeçalho. Nas novas, iremos poder divulgar as notícias relacionadas com a cultura. Nos serviços, propusemos-nos prestar alguns serviços à comunidade. Toda a comunidade poderá juntar-se também nessa prestação de serviços, em que também poderemos criar a nossa galeria, um acervo. Temos um programa também para ter uma restauração ou um plano de restauração. É uma casa bastante ambiciosa. Temos na agenda a hipótese de se ver todas as atividades que teremos em agenda durante o ano. Por exemplo, todas as atividades do centenário já estão elencadas no site em agenda, em relação às datas em que vão acontecer e um resumo do que consiste a tal atividade. Pronto, temos
pronto, doar a possibilidade de nós juntar mão. Não podemos continuar a sonhar. Acho que a multidão que aqui está-nos a transmitir a informação da necessidade da existência desta casa. Até aqui, os membros fundadores e algumas individualidades da Guiné-Bissau e não só, apoiaram o projeto até esta fase, nomeadamente com todos os custos com o site, todos os custos com a criação da própria associação e demais custos com a brochura e todo o resto de trabalho. Chegou agora a fase em que a comunidade tem que se juntar. Precisamos mesmo de juntar mão. Nós vos pedimos para nos ajudarem ou para em conjunto criarmos a nossa Casa da Cultura. Por isso a doação permitirá várias formas de doar o que alguém tiver por bondade e quiser por bondade dar e contribuir para a Casa da Cultura da Guiné-Bissau. E temos ainda um espaço para criarmos um museu. Na Guiné-Bissau, infelizmente, o único museu que existe está em Lástima. E nós queremos fazer um museu virtual, ao menos, então, para darmos aqui uma oportunidade de valorização da nossa cultura da Guiné-Bissau com este design. Temos mesmo de dar os parabéns ao nosso designer, que se cansou, vai trabalhar, volta e trabalha, noite fora, até não sei quantas, para conseguir que hoje esteja disponível. O site está em construção, não acabou, provavelmente ainda volta a ser fechado dentro de alguns dias, mas muito brevemente estará disponível para começarmos a interagir com ele e começarmos efetivamente a ajudar a criar esta casa. Uma última palavra em 30 segundos. Eu quero mesmo, do fundo do meu coração, agradecer à Rita por ter aceitado o desafio de nos estar a chefiar. A não só... E aos outros camaradas que também, cada um de nós tem os seus trabalhos, outras coisas, mas abraçamos este desafio, porque, como disse no início, a causa é digna, é preciosa, é valiosa e podemos morrer por ela. Pela cultura, podemos morrer. Obrigado.